Fala pessoal, tudo bem? Alisson Briel aqui. Hoje nós vamos falar sobre eletroestimulação, especificamente sobre a frequência. Vamos falar sobre esse parâmetro aí que causa muita confusão. Se você também já teve dificuldades com ele, se ainda é difícil para você, nós vamos falar hoje de forma objetiva sobre algumas faixas de trabalho que já são bem estudadas e bem conhecidas aí, bem firmes no meio científico, que a gente pode utilizar com muita segurança e também com muita praticidade, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, aciona o sininho ali para que você possa receber as notificações sempre que a gente trouxer aqui novos conteúdos, tá bom? Se você gostar da aula também, por que não? Deixa o seu like aqui. Isso nos motiva para que nós possamos trazer mais e mais conteúdos. E as suas dúvidas, os comentários que você faz, nos ajudam muito, nos direcionam para a produção dos conteúdos aqui. Eu procuro responder todos eles, será um prazer, tá joia? Vamos lá então, vamos observar um pouquinho mais de perto essa estrutura aqui, esta proposta de hoje. Nós vamos começar com algumas bandas de trabalho, eu vou falar sobre ATENs de baixa frequência. Se pensarmos no que é possível dentro dos nossos aparelhos aqui nacionais, a frequência pode ser regulada de 1 Hz até 250, na grande maioria dos equipamentos. Então nós temos aí muitas possibilidades de uso e realmente isso causa confusão, fica difícil definir e decidir esse uso se você não tomar alguns direcionamentos. Então aqui nos serve nesse conteúdo de hoje como direcionamento para pensarmos aí em objetivos durante a terapia, definindo de uma forma mais prática esta frequência de modulação da TENS. Dentro do espectro biológico, então, por que os aparelhos têm aí de 1 até 250? Porque o nosso neurosensorial, neuromotor, o nosso impulso elétrico já foi bem mapeado, bem estudado. E a frequência terapêutica, dentro do espectro, ela é muito grande, claro, mas a frequência terapêutica está aí dentro destes 250 Hz, onde nós podemos trabalhar aí faixas bem interessantes. Nós vamos começar aqui com a faixa de 2 Hz. A primeira coisa a observar é essa distância aqui entre os pulsos. Isso fica muito nítido, fica visível tanto para você quanto para o paciente. Então imagina você apertando o botãozinho da dose lá no seu equipamento, o paciente começa a receber o estímulo elétrico, mas num determinado momento este estímulo ainda é subsensorial, ele não percebe. A partir de algum nível de intensidade, o seu paciente começa a perceber, então vai progredindo no nível sensorial fraco, nível sensorial médio, nível sensorial forte, até chegar no nível sensorial pré-motor, então ali já entrando no nível motor, e você vai buscando na intensidade um nível mais intenso para esse paciente. E aí você consegue observar o tremor muscular. Na verdade, são contrações, imagina. Dentro de 1 segundo, olha só, a frequência, então, para a gente entender melhor, é o quê? Nada mais é do que um evento, um número, uma repetição que acontece dentro de uma unidade de tempo. Neste primeiro caso aqui, na primeira faixa de trabalho de hoje, 2 Hz, nós temos 2 pulsos dentro de 1 segundo. O intervalo é relativamente grande, então percebe-se isso a olho nu, uma contração, pega a musculatura e solta, pega e solta. E é assim uma faixa interessante de trabalho aí também a nível de intensidade. Mas no foco hoje da nossa frequência aqui, você vai selecionar estes 2 Hz quando o teu objetivo for bem específico, for o teu objetivo de escolha daquele momento para relaxamento muscular, quando você deseja modular esse tônus aí e reequilibrar essa musculatura. Perfeito? Fácil de você decidir isso quando palpa uma musculatura mais tensa, quando encontra pontos de tensão, os tender points, trigger points, é uma ótima escolha para você fazer. Partindo deste princípio, nós vamos evoluir agora para uma segunda faixa de trabalho. Então, na nossa segunda faixa de trabalho aqui com a TENS, estamos falando especificamente de um trabalho em 5 Hz. Observe, ainda é muito fácil a percepção aqui dos intervalos interpulsos. Eu tenho este visual aqui no gráfico para me auxiliar, porque quando eu observo isso, novamente aplicando no paciente, administrando a dose, a amperagem,
eu passo para um nível sensorial e o meu paciente informa, olha, eu tenho a sensação de chacoalho, shake, muitos dizem o pump, né, o músculo ali batendo. Perfeito. E se você for ampliando ali a sua amperagem, você vai chegar num ponto visível, você vai perceber a musculatura fasciculando. Esta faixa de trabalho é bem interessante de ser utilizada quando seus objetivos estiverem voltados para alcançar uma boa analgesia, a maior analgesia. Então, é uma faixa de trabalho bem estudada, está bem elucidada aí no nosso campo científico e nós podemos utilizar isso com muita segurança. Então, fica aqui mais uma faixa de trabalho importantíssima para o nosso uso no nosso dia a dia. E lembre, intensidade tem que ser vigorosa, uma intensidade assim abundante para que esse paciente experimente essa corrente de uma maneira bem eficiente. A não ser que os teus objetivos estejam voltados para alguma questão mais proprioceptiva, quando você quer incrementar a sessão com esse paciente, informando para ele que ele tenha consciência da região, do trabalho local. Então, a eletroestimulação também ajuda muito nesse ponto de auxílio proprioceptivo, da combinação ali do terapeuta, exercitação durante a sua sessão. E falando em exercitação, nós vamos passar agora para uma terceira faixa de trabalho, bem interessante, bem importante, quando você deseja trabalhar aí processos de cicatrização, quando você quer manejar aí um processo inflamatório. Isso mesmo, corrente tensa é possível fazer isso. E nós estamos falando aqui de uma faixa de trabalho em 10 Hz, ok? Nessa faixa de trabalho aqui de 10 Hz, eu tenho um visual agora já com uma certa dificuldade de perceber os intervalos interpulso. Veja bem, já não consigo mais observar com clareza e a percepção do paciente também vai ficando um pouco mais difícil. Por quê? A sensação e o trabalho muscular que acontece nessa faixa já é um trabalho de tremor muito mais rápido, tá? É bem perceptível a olho nu também. E a partir desta frequência aqui já vai se tornando uma frequência mais alta. Então nós vamos evoluir no próximo slide com a TENS de alta frequência, que estamos em 3 faixas consideradas de baixa frequência. Lembra do espectro ali biológico? De 1 a 250? Nós estamos aqui bem no começo. 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz agora falando, e especificamente aqui nos 10 Hz, cicatrização, manejo de quadro inflamatório, quando for este o seu objetivo, aqui tem uma faixa bem trabalhada, já bem estudada, que é muito tranquila, muito segura para aplicarmos para o nosso paciente. Então, estamos olhando aqui, pessoal, o espectro da frequência, os pulsos que estão aqui enquadrados dentro de uma unidade de tempo, 1 segundo, e vamos passar agora desta baixa frequência para 2 faixas na alta frequência. Aqui um ponto bem importante para nós também, nos dá um campo de trabalho bem interessante. Olha a diferença. O gráfico já nos mostra. Os pulsos estão muito mais condensados dentro deste mesmo espaço de tempo. Estamos falando aqui de uma frequência de 100 Hz. Quanto que você pode eleger esta frequência? Quando seus objetivos estiverem voltados aí para um trabalho durante o exercício. É ali, dentro da sua sessão, durante a prática clínica voltada para a exercitação, para a função que você deseja alcançar, para a função que você deseja melhorar com este paciente. Nós não conseguimos perceber aqui agora, muito mais difícil, os intervalos interpulsos. Então, a percepção que o paciente tem agora, que ele relata, é aquela percepção de formigamento, a parestesia. Perfeito? Então, está aqui uma faixa de trabalho, uma das mais estudadas, para você utilizar sempre que o teu desejo é incrementar o teu exercício utilizando a eletroestimulação, pensando em manejar desconforto, manejar a dor do seu paciente. Tá legal? Então, partindo agora para a nossa quarta faixa de trabalho, você vai observar também um volume maior ainda de pulsos condensados aí dentro do mesmo espaço de tempo, 1 segundo. Só que nós estamos falando aqui de um detalhe bem importante, que você encontra aí no seu equipamento, é a funçãozinha que você ativa chamada de VIF. O que é o VIF para nós? O VIF nada mais é do que
a variação de intensidade e frequência. Falando especificamente da frequência agora, o seu equipamento vai trabalhar de maneira automática, uma espécie de varredura das frequências, ele vai partir de uma frequência bem baixa para uma frequência mais rápida, mais alta do equipamento. Isso de forma automática. E esta variação de frequência vai acontecer durante alguns segundos. Tá? Acontecendo essa variação de frequência, o aparelho vai ciclando, então é uma aplicação de um manejo um pouquinho mais prolongado, onde você vai objetivar sempre que o teu desejo for de auxiliar esse paciente, enviando o equipamento com ele para casa, para ele utilizar durante o dia, a utilização de várias horas. Quando? Nos principais momentos, nos períodos mais críticos e intensos de dor. Então, essa é aquela aplicação por períodos prolongados. Você deixa tudo organizado para que o paciente possa enquadrar o equipamento no ponto em que você orientou e ele faz a utilização manejando dores crônicas, dores que esse paciente está encontrando muita dificuldade, está durante um processo aí agudizado, talvez de algo crônico, e que você quer auxiliar esse paciente durante estes primeiros dias mais críticos, até que esse quadro de dor vá reduzindo, você possa ir desmamando o paciente desse volume de aplicação e consiga ir especificando o ponto ali de dor desse paciente e trazendo ele assim para uma função melhor, elevando o limiar aí de tolerância de dor desse paciente. Então aqui nós completamos o nosso enquadramento de faixas de frequência de uma maneira bem objetiva, que você já pode aplicar aí no seu dia a dia e depois você traga aqui para nós, faça o seu comentário de todos os resultados que você teve. A partir destes comentários, nós conseguimos ser mais certeiros aqui na produção dos conteúdos para você e, é claro, de maneira que você possa aí aproveitar o máximo do seu equipamento, o melhor do seu equipamento e levar também o melhor aí de condições para o seu paciente. Tá legal, gente? Se você gostou, então, desse conteúdo, deixa aqui o teu joinha e eu espero ver você aí na próxima produção, próximo conteúdo, que provavelmente nós vamos falar ainda de parâmetros para facilitar um pouco mais a nossa vida no dia a dia. Valeu, pessoal! Grande beijo para vocês aí, um abraço, fiquem bem e até a próxima aula.